Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre algo muito importante para nós, a identidade da Igreja Batista Emanuel. O que nos define? O que nos torna quem somos? É sobre essa jornada de fé e convicção que a gente vai falar. Para começar, vamos pensar juntos. O que realmente define a identidade de uma igreja? Seria o nome dela? O lugar onde ela se reúne? Ou será que é algo muito, mas muito mais profundo? Para nós aqui de Emanuel, a resposta está na nossa história, claro, mas acima de tudo em um compromisso firme com as Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, é o nosso fundamento. E olha, essa identidade não surgiu da noite para o dia, de jeito nenhum. Ela foi, na verdade, forjada em uma caminhada bem específica, uma jornada que passou por momentos de crise até chegar na convicção que temos hoje. Essa linha do tempo mostra bem essa transformação. A igreja nasceu em 2004, com uma base teológica pentecostal e arminiana. Mas em 2008, uma crise nos fez questionar tudo. Esse processo de reavaliação foi difícil, mas fundamental, e nos levou, em 2012, a uma nova direção, abraçando a fé reformada. O ponto de virada foi exatamente esse. A liderança da época olhou para dentro e percebeu que havia muitas inconsistências naquilo que criamos. Havia uma certa fragilidade na nossa forma de interpretar a Bíblia, sabe? E foi isso que despertou uma busca intensa por um fundamento bíblico que fosse mais sólido, mais coerente. E essa busca nos levou de volta para casa, por assim dizer. Nos levou de volta para os pilares da Reforma Protestante, princípios que sustentam a fé evangélica há séculos. E foi assim que, em 2012, a Igreja adotou formalmente os 5 solas. Esses 5 princípios se tornaram o nosso alicerce. A ideia de que a salvação é somente pela graça, por meio da fé, somente em Cristo, para a glória de Deus somente, e tudo isso baseado unicamente nas Escrituras. Com essa base bem firme, a gente deu um passo muito importante para formalizar nossa identidade e nos conectar com as nossas raízes históricas. E é aqui que entra o que chamamos de identidade confessional. Então, o que significa ser uma igreja confessional? Significa que a gente se alinha publicamente a um documento, uma confissão de fé, que resume de forma clara e organizada o que cremos que a Bíblia ensina. Não é uma nova Bíblia, claro que não. É como um mapa que nos guia, garantindo unidade e clareza na doutrina. Nós subscrevemos 2 documentos principais. A Confissão de Fé Batista de 1689, que é esse mapa teológico completo, e o Catecismo Batista de 1855. O catecismo é uma ferramenta fantástica de ensino, em formato de perguntas e respostas, para instruir toda a igreja nessas mesmas doutrinas. E veja que interessante, esse trecho da nossa declaração de fé ecoa o credo apostólico. Isso mostra que, apesar da nossa identidade ser batista e reformada, nós estamos firmemente conectados às crenças essenciais que unem os cristãos de todos os tempos e lugares. Certo, vimos a teologia, a nossa confissão de fé, mas como isso se reflete na prática, no dia a dia, na organização da igreja? O ponto de partida é um só, e ele é inegociável. Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. Ponto final. Nenhum pastor, nenhum conselho, nenhuma assembleia está acima dele. Toda a autoridade vem dele e é para ele. E, debaixo da autoridade de Cristo, a Bíblia nos ensina que existem 2 ofícios estabelecidos por ele para a liderança e o serviço da igreja. Esses ofícios são os pastores, que também chamamos de presbíteros, responsáveis pela supervisão espiritual e pelo ensino, e os diáconos, que lideram a igreja no serviço prático, no cuidado com as pessoas. E sim, nós cremos que o ofício pastoral é exercido por homens qualificados conforme o padrão bíblico. A nossa estrutura de governo é bem clara. O Conselho de Pastores cuida das questões espirituais e doutrinárias. A mesa diaconal organiza o serviço prático e as finanças. E a Assembleia Geral, que é formada por todos os membros, tem a responsabilidade de eleger esses oficiais e decidir sobre a membresia. É um sistema de responsabilidades compartilhadas, sempre sob a autoridade de Cristo. Bom, vamos então amarrar tudo isso. Juntando todas essas peças, a gente consegue ter uma imagem clara da nossa identidade. Em resumo, essa é a nossa identidade. Uma identidade moldada por uma história real de busca pela verdade, ancorada nos princípios da Reforma, guiada por uma confissão de fé histórica que nos dá segurança
e expressa em uma estrutura que busca servir a Cristo e ao seu povo da melhor forma. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, não é mesmo? De que forma ter uma identidade tão clara, tão enraizada na história, nos ajuda a viver uma fé que seja vibrante, que seja relevante, aqui e agora, no mundo complexo em que vivemos? Essa é a reflexão que essa jornada nos propõe.